Oi, pessoal. Meu nome é Beatriz Vasconcelos. Esse é o Between Therapies, o canal que eu venho idealizando há algum tempo, mas só agora tirei coragem de tirar do papel. Esse é o primeiro vídeo e eu quero começar contando um pouco de mim e já aproveitar também para entrar num primeiro tópico do vídeo, né, do canal, que é como começar uma jornada de trabalho aqui nos Estados Unidos. E aí talvez eu possa contribuir com outros terapeutas que estejam vindo para cá na mesma situação que eu, ou pessoas que estejam aqui, estejam procurando uma transição de carreira. Eu acho que pode ser algo que venha a ajudar, então, e agregar para outras pessoas. Bom, então eu sou Beatriz, eu sou formada em terapia ocupacional pela Universidade Federal de São Paulo. Tenho especialização em saúde mental pela residência multiprofissional da USP e trabalho da área aí do desenvolvimento, neurodesenvolvimento com crianças desde 2019. Não é uma área que eu pensava inicialmente em trabalhar quando eu, me formei em terapia ocupacional. Eu tinha muito desejo de trabalhar na saúde mental, especialmente com o público adulto, mas foi uma oportunidade que apareceu e eu agarrei, encorajada por uma amiga muito querida, e foi assim algo maravilhoso na minha vida. As crianças mudaram a minha forma de ser como pessoa, elas mudaram também a minha trajetória profissional para uma trajetória que para mim foi muito mais saudável, a área da infância. A saúde mental adulta era uma área com a qual eu me identificava como pessoa, mas era uma área muito desgastante que não me fazia tão bem. Agora, quando eu entrei na infância, assim, foi algo maravilhoso, principalmente quando eu comecei a adquirir ferramentas que me ajudassem a trabalhar nessa área. Então, algumas pessoas falam, né, que quem trabalha com criança, quem se dá bem com criança é porque tem um dom, e eu não acredito muito nisso, porque eu não nasci com esse dom. Mas com as ferramentas e com o estudo, eu comecei a me dar muito bem com as crianças e me relacionar muito bem com elas. E hoje, assim, eu amo e eu sinto muita vontade de estar perto delas e sinto falta quando eu não estou. Então, eu fui trabalhando como terapeuta ocupacional, né, desde que me formei, especificamente com crianças. Eu comecei em 2019 e, enfim, tive conhecimento, né, de várias abordagens. Eu trabalhei uma época num programa que utilizava a aba, né, como método de intervenção, usava, né, a ciência da análise do comportamento para os atendimentos. Naquela época não fez tanto sentido para mim, e aí eu fui explorar outros métodos, então como o Jasper, que envolve mais a brincadeira, o DIR Floor Time, que envolve uma abordagem mais naturalística, completamente diferente do ABA. E fui gostando, assim, essas ferramentas me deram muito trabalho para saber como engajar com as crianças, como saber como me divertir na terapia, mesmo tendo objetivos estabelecidos. E aí, num fluxo natural, eu fui me aproximando mais da abordagem de integração sensorial, porque era uma demanda muito clara que aparecia para mim, crianças com disfunção de integração sensorial, e ao mesmo tempo era uma abordagem muito mais livre, muito mais voltada para o brincar, muito mais voltada para essa coisa do chão que eu estava me encontrando, e enfim, estava indo dentro dessa trajetória, né, indo muito bem, abri meu consultório. Eu sou de Taubaté, interior de São Paulo. Tive excelentes colegas que me guiaram muito dentro da área e, enfim, estava muito feliz. Também, trabalhando já com a integração sensorial, eu tive a experiência, né, precisei buscar mais recursos para as crianças que apareciam com dispraxia e com muitas dificuldades de aprendizado, então também fui estudar a fonte da psicomotricidade, foi algo que me agregou muito. E aí, assim, quando eu estava muito realizada profissionalmente, o meu marido
Hoje meu marido, na época era meu noivo, ele recebeu uma proposta para ser transferido para os Estados Unidos. E assim, ele me deu a notícia no consultório, eu estava com 6 meses do meu próprio consultório aberto, e eu lembro que eu só chorava, como assim a gente vai mudar? Ele falou, não, é daqui 2 meses a gente vai ter que adiantar casamento e tudo mais, e eu não posso deixar meu consultório. E, enfim, mas ele era o amor da minha vida, eu decidi, tá, vamos também, pode ser uma oportunidade, os Estados Unidos, nunca pensei em morar fora, não sei falar inglês, não sei como vai ser, mas enfim, eu quero estar com você, quero me casar, seria uma oportunidade maravilhosa para ele, né? Eu não poderia falar não. Enfim, aceitei, adiantamos o casamento e logo depois, isso foi 10 de dezembro, 20 de fevereiro do ano seguinte, a gente já estava embarcando. Então foi 10 de dezembro de 2023 e 20 de fevereiro de 2024 a gente estava embarcando no avião para vir com as nossas malas. Tudo que eu tinha em malas. Vendi consultório e tudo mais. E, enfim, chegamos nos Estados Unidos, eu tinha muito medo de como seria, né, a minha transição profissional para cá, porque no Brasil a terapia ocupacional é uma graduação, então ela tem um nível de bacharelado, enquanto nos Estados Unidos ela é uma profissão de nível de mestrado, não tem graduação. Então aqui as pessoas fazem um undergrad, que é como se fosse um preparo para a sua graduação, para o seu bacharelado, geralmente em áreas mais gerais, então biológicas, humanas, educação, e depois você encontra a sua área de especialidade, que seria o bacharelado, que seria fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, enfim. E aí eu vi que eu não conseguiria, né? Então, trabalhar direto como terapeuta ocupacional, também precisava melhorar o meu inglês. E fui estudar inglês num centro para imigrantes, que tinha na cidade que eu morava, que é a cidade de Utica, que eles falam aqui, como vocês podem ver, que ficava no estado de Nova York, especificamente na região de Upstate New York, que é eu ficava bem no centro do estado, né? Central New York até. E nessa aula de inglês eu ficava das 9, eu chegava às 8, porque era o horário que meu marido ia trabalhar, ele me deixava lá, mas as aulas iam das 9 da manhã às 2 horas da tarde. E depois eu continuava fazendo leitura em inglês, estudando, conversando, me envolvia em atividades que eu podia, né? E, enfim, aproveitei muito aquele período, tanto que, assim, em 3 meses o meu inglês deu um salto. Eu estudei inglês até os 17 anos, né? Então, sempre fiz inglês na escola, cursinho de inglês, como muitos de nós brasileiros fazemos. Mas, como eu nunca tive necessidade ou muito contato com a língua, eu não aprofundei, eu não usei, e isso ficou perdido aí no meu cérebro por 10 anos. Mas, por incrível que pareça, essa base foi boa, porque eu já cheguei na turma do avançado e dentro, né, desse programa de inglês como segunda língua. E, enfim, em 3 meses eu tive um salto muito grande. O meu marido também me incentivou muito. Além da aula, a gente também estava fazendo aula com um professor particular que era americano, nativo, então ele foi também ajudando muito a gente a saber como conversar, gírias e tudo mais. E, e aí, depois desses 3 meses estudando, que logo que eu cheguei na semana seguinte eu já estava na escola, muitas das minhas colegas da minha sala eram ucranianas, refugiadas da guerra. Então, era muito triste o que elas estavam vivendo. Então, assim, o clima da sala de aula, por mais que a gente tivesse algumas aulas de pintura, algumas atividades do centro, né, de imigrantes que ajudassem a gente a distrair e elas a se distraírem, elas estavam passando por um momento muito difícil da vida delas. E eu tava sentindo que eu tava ficando muito triste também, sabe? Aquele ambiente sempre, elas sem verem muita perspectiva, e eu tava, né, me cansando,
ficando mal também. E aí eu falei com meu marido me falou, por que você não tenta procurar um emprego? Aí eu, meu Deus, mas como assim vou tentar procurar emprego? Não tô com o meu inglês bom ainda. E ele me incentivou, ele falou, vai ter uma feira. Eles falam que é uma job fair. Então, uma feira de profissões, de emprego, e eu acho que você deveria ir. E eu fui nessa feira, e no fim recebi contato realmente assim de algumas clínicas e alguns centros de intervenção para crianças. Fiquei bem assim impressionada. A gente também deu a sorte que a gente estava numa região onde eles recebem muitos imigrantes, principalmente imigrantes refugiados de guerra, em asilo, enfim. Então eles tinham muita essa abertura. E eu também me candidatei para uma vaga num site de uma clínica que era referência, e também fui chamada para entrevista. E aí é importante falar, né, que eu tinha uma bagagem prévia, mas essa área da intervenção com crianças é uma área que eles precisam de muita mão de obra aqui nos Estados Unidos, muita mesmo. Então, assim, tanto clínica, escola, programas só para crianças com autismo, ou programas, escolas regulares que também precisam de suporte em sala de aula para essas crianças com deficiência ou com alguma outra condição. Eles precisam de muita mão de obra, não dá conta, né, o que eles têm de mão de obra. Muitas dessas profissões, elas são, então, teacher aide, que é o auxiliar de sala, né, no Brasil. É uma profissão onde você consegue entrar com nível de high school, que seria o ensino médio no Brasil. Então, se você chegou nos Estados Unidos, você tem uma autorização de trabalho, e você está disposto a trabalhar com criança, você ter só o seu high school, já, né, o seu ensino médio já é suficiente para você aplicar para uma posição de teacher aide, que seria auxiliar de sala. O salário, né, geralmente fica em 16,50, 17, 18 dólares a hora. Mas o que muitas pessoas não veem é a chance de progressão de carreira. Então, muitas pessoas pensam, como eu acho, né? Por isso que eu não vejo tanta gente para essa área. Talvez em limpeza ou outra coisa consigam um retorno mais rápido, mas quando você entra numa escola, uma clínica, você tem muito mais chances de progressão de carreira e muito mais direitos. Então, como teacher aide, né, a maior parte dos empregos é essa média salarial. Além disso, você recebe auxílio, convênio de saúde, né, insurance, convênio geralmente é saúde, dental e visão. Você também recebe os feriados pagos. Muitas vezes você tem, se você entrar num calendário escolar, você tem muitas folgas durante o ano. Você também tem folgas de snow day, então dias que tem neve intensa, tempestade de neve, geralmente a escola não abre, você mesmo assim vai receber. Eu acho que os benefícios são muitos, inclusive se você tiver vontade de estudar, muitas clínicas e muitas escolas têm programas de reembolso para você fazer uma faculdade, um mestrado, cursos de capacitação, eles costumam, né, oferecer e pagar, então eu acho que é uma área muito boa para quem está chegando nos Estados Unidos, como eu disse, com autorização de trabalho. E eu apliquei tanto para teacher aide quanto para algumas posições de especialista, porque eu tenho o bacharelado, né, de terapia ocupacional. E surpreendentemente eu fui contratada para uma posição dessa. Eu não esperava pela questão da língua, né, da barreira linguística, mas eu fui contratada para duas posições. Eu fui chamada. Uma era para Early Intervention Specialist, que é especialista de intervenção precoce, numa escola que trabalhava com crianças de vulnerabilidade social, e como Classroom Support Specialist, que muitas vezes eles chamam de Behavior Specialist, que é o profissional que trabalha daí geralmente já em programas para crianças com autismo ou em salas de educação especial. E é uma profissão de nível de bacharelado, né? Geralmente eles contratam psicólogos para essa profissão, mas como eu era terapeuta ocupacional, que é uma área correlata,
e tinha experiência, eu fui contratada então para essa posição. E aí, geralmente, o salário, né, como Behavior Specialist, Classroom Support Specialist, fica numa média aí de 25 a 30 dólares a hora. Dependendo da sua região, pode ser mais, dependendo da sua experiência, pode ser menos, mas é uma média. E também com todos os benefícios que eu apontei anteriormente. E aí eu comecei a trabalhar, né, nessa área. Era um programa que utiliza a análise aplicada do comportamento, ABA, nas suas intervenções. E a gente tinha duas BCBAs no programa, que no Brasil seria o equivalente a analista do comportamento. O centro que eu trabalhava, eles tinham esse programa da escola, mas eles também tinham a clínica. Então, na clínica era a BCBA junto com as RBTs, então seria a BCBA, analista do comportamento, junto com as acompanhantes terapêuticas ou aplicadora ABA. E na escola a gente tinha uma BCBA para ajudar, né, no manejo comportamental de todas as salas. Cada sala tinha uma professora de educação especial, uma Classroom Support Specialist, que era a minha posição, e mais duas Teacher Aides por sala. Então, eram 4 profissionais por sala para 6 crianças. Era uma escola de pré-escola, né, preschool. Então, eram crianças com 3 a 4 anos. Quando elas fazem 5, elas vão para o kindergarten e se formam. E aí fiquei então trabalhando nesse programa por 1 ano e meio. Precisei sair, não porque eu queria, mas enfim, por outras razões, e que eu posso comentar com vocês em outro motivo, mas enfim, meu marido mudou de emprego, a gente mudou de estado e agora eu estou procurando novamente, né? É uma área que eu quero continuar, mas trabalhando então, né, como Classroom Support, eu disse que eu queria fazer o curso de RBT, que é o primeiro nível para você trabalhar com ABA, e o meu trabalho pagou esse curso para mim, eu fiz o curso, fiz a prova, então hoje eu tenho a certificação de RBT, e aí com isso eu comecei a receber supervisão direta da BCBA do meu trabalho. Então, geralmente as Classroom Support, a BCBA, ela ajudava, né, com o manejo comportamental de todo o programa, conforme demanda, mas como eu tinha o certificado de RBT, eu comecei a ter supervisões regulares com ela, o que foi muito bom para mim, tanto profissionalmente, pessoalmente, quanto para o meu currículo, porque eu já pensava, né, talvez eu não fique lá para sempre e ter o certificado de RBT seria muito bom. Também porque eu pensei em transição de carreira, e aí eu posso falar mais disso num outro vídeo, e então, como eu queria iniciar o mestrado em ABA por aqui, ter já a certificação como RBT seria um primeiro passo. E, enfim, foi algo que me agregou muito. Eu amo essa área, eu recomendo, assim, para todo mundo. As vagas de RBT, muitas vezes, elas começam como BT, que é Behavior Therapist, quando você ainda não tem o curso e a certificação, mas você quer iniciar na área. Os salários também variam aí de 18 a 20 dólares. E aí, depois que você inicia na vaga, todos os lugares pagam para você o curso, às vezes pagam até a sua prova, para que você tenha o certificado e aí você consiga aumentar o seu valor aí de ganho. E muitas vezes fica entre 20 e 25, eu já vi vagas que chegam a 30 dólares, dependendo da experiência, para as RBTs. Então, assim, é uma vaga, é uma outra área muito boa. Todas áreas correlatas, né? Como eu falei, áreas que eu acho que são muito boas para nós imigrantes, para a gente iniciar. E, enfim, foi essa um pouco da minha trajetória até aqui, até o momento de trabalho, que eu acho que pode ajudar vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo, me deixem as dúvidas que vocês tiverem, quem sabe eu consiga fazer um outro vídeo aprofundando, porque a gente, né, vou construir esse canal junto com vocês, então eu tenho algumas ideias de conteúdo, mas conforme o que vocês gostarem de ver por aqui, as dúvidas que forem aparecendo, eu vou criando mais. E é isso, muito obrigada pelo primeiro vídeo, continuem por aqui, se inscrevam no canal, tchau, tchau!